Na era do cinema mudo, os filmes de Louis Weber, muito à frente do seu tempo, chocavam o público e, ao mesmo tempo, eram muito populares. Ela escreveu, dirigiu, produziu e, às vezes, até estrelou em seus filmes. Em 1916, ela era a diretora de estúdio mais bem paga dos Estados Unidos, entre homens e mulheres. Ela foi a pioneira em técnicas como split screen, de dividir a tela em duas, e a dupla exposição. Teve seu próprio estúdio por muito tempo e, ao lado de Alice Guy Blaché, foi uma das mulheres que mais contribuíram às primeiras fases do cinema. Mas ela morreu sozinha, falida e praticamente esquecida em 1939. As pessoas simplesmente nos empurram para lá quando o movimento ganha tração e agem como se nunca estivéssemos ali antes, afirmou Larson. Esse argumento, historicamente, precisou poder ser aplicado à ascensão e queda de Louis Weber. Uma vez uma força dominante na indústria, ela e outras mulheres foram apagadas quando os homens dominaram Hollywood. Eu cresci em uma indústria onde todos estavam tão ocupados aprendendo o seu ramo particular do novo mercado que ninguém tinha tempo para perceber se uma mulher estava conseguindo conquistar espaço, relembra Weber. Criada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ela cantava na sua igreja em missões evangélicas pelas ruas e mais tarde viu nos filmes uma maneira de pregar uma mensagem social. Mas ela sempre foi uma rebelde. Ela foi aos palcos quando isso significava uma mancha na reputação e deixou o teatro ao se casar com o ator Philip Smalley. Juntos, eles começaram a fazer filmes, mas logo ficou claro que Louis era força criativa. Um de seus primeiros filmes, Suspense, 1913, é visto até hoje como uma pequena obra de arte. Com 11 minutos de duração, é comparável ao melhor de Hitchcock. Weber interpreta a esposa, que está sozinha com seu bebê em uma casa remota, quando um homem, chamado de O Vagabundo, tenta invadi-la. Com um impostor na porta, a esposa liga para seu marido, que está no escritório, e Weber divide a tela em 3 triângulos para que possamos ver os 3 personagens ao mesmo tempo. Há um close-up do olho do invasor observando atrás do buraco da chave. Weber usa artifícios que estamos acostumados a ver nos filmes de suspense, como uma cena de um fio de telefone sendo cortado com uma faca. A tensão é enorme, graças às técnicas pioneiras de edição cinematográfica. Mesmo se o Suspense fosse a única obra de Weber, ainda assim ela seria uma figura importante na história do cinema. Nem todos os seus filmes eram divertidos de se assistir, como Hipócritas, de 1915, no qual ela usava várias alegorias para levantar questões sociais. Um pastor prega em sua amiga frívola um médico que faz aborto, Dr. Maleficent, e ela mesma aborta. As legendas do filme mudo moralizam seu egoísmo por não ter criança, o que era considerado dever da mulher de classe média. O único filho de Weber, Smalley, havia morrido ainda criança 5 anos antes. Seja como for, Weber ousou pelo simples fato de fazer trazer à luz a discussão sobre contraceptivos. Talvez ela tenha sido a primeira mulher a dirigir grandes cenas de ação no filme The Tomb Girl of Portishead, A Garota Estúpida de Portishead, de 1916. A bailarina russa Anna Pavlova estrela nessa obra, que se passa na Itália no final do século XVII, quando a região era governada por representantes do rei da Espanha. Pavlova interpreta uma pescadora muda, seduzida por um homem nobre. Ela não dança, nem se move muito no filme. Um dos filmes mais caros da época, The Dumb Girl of Portishead, inclui várias cenas com multidões perfeitamente orquestradas. Fileiras de soldados montados em seus cavalos tomando o centro da cidade. Uma demonstração massiva acontece ao lado de fora do palácio do governador, quando os soldados atacam os plebeus. Ocorre um grande tumulto. Na época, Weber era citado ao lado de D.W. Griffith entre os principais e importantes diretores de cinema e atuação. Em termos de período histórico, montagens elaboradas e escopo, The Dumb Girl of Portishead é o filme que mais se assemelha ao de Griffith. É também o seu filme menos típico, mas marca outra quebra de paradigmas. Diretoras de filmes de ação que só agora estão ganhando espaço na indústria podem não saber que Weber chegou lá antes. Mas nos anos 1920, o mundo mudou muito e depressa. O público perdeu o gosto por filmes com consciência social. Os filmes com som chegaram e
Principalmente, segundo vários historiadores de filme como Carrie B. Champ, os homens perceberam que esse negócio de fazer filme poderia realmente dar dinheiro. Quando os filmes se tornaram um grande negócio, diz Beauchamp, os homens queriam os empregos, e os conseguiram. Mas Weber continuou fazendo filmes, incluindo um com som, seu último, em 1934. Ela se divorciou e depois se casou com um homem que roubou seu dinheiro e a deixou. Recentemente, ela foi redescoberta. Seus filmes foram apresentados em festivais e exibições especiais em todo o mundo. Vários estão disponíveis em DVD e serviços de streaming. Uma caixa de DVDs intitulada Pioneers, First Women Filmmakers, Pioneiras, as primeiras diretoras mulheres, inclui vários filmes seus. Eles também estão na Netflix, incluindo Suspense. E recentemente foi lançado um livro de entrevistas com artigos sobre cineastas, intitulado Louis Weber Interviews, Louis Weber Entrevistas. É uma pena que levou um século para Weber voltar, mas talvez ela não se surpreendesse com isso, porque em 1928, ao ver Hollywood mudar, ela escreveu um artigo de jornal exigindo mais oportunidade para diretoras mulheres. As mulheres entrando na indústria agora a encontram praticamente fechada, escreveu. Um homem começando não teria tantos obstáculos. Ela estava, realmente, muito à frente de seu tempo em chamar a atenção para isso também. E recentemente foi lançado um livro de entrevista com artigos sobre a cineasta. Simba! Vou cortar de novo.